Olá, meus irmãos, hoje é sábado, dia 2 de abril, e estamos já no nosso 32º dia de Retiro Quaresmal. Para iniciar, vamos rezar suplicando a Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que iniciarmos por Cristo nosso Senhor. Amém. O texto que nós vamos meditar hoje é extraído do Evangelho de João, capítulo 7, versículos do 40 ao 53. Você que tem sua Sagrada Escritura em mãos e sempre nos acompanha, pode abrir em João, capítulo 7, versículos do 40 ao 53. Vamos ler. Ao ouvir essas palavras, alguns da multidão afirmavam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, discordavam: porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi de Belém, o povoado de Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas então voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus e lhes perguntaram: por que não trouxestes? Responderam: nunca alguém falou assim. Replicaram os fariseus: vós também vos deixastes iludir? Acaso algum dos chefes ou dos fariseus creu nele? Essa multidão, porém, que não conhece a lei, são uns malditos. No entanto, um deles, Nicodemos, o mesmo que antes já havia conversado com Jesus, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Eles responderam: tu também és da Galileia? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. Meus queridos amigos, diz aqui os soldados: ninguém jamais falou como este homem. Havia algo em Jesus que cativava as pessoas, algo que lhes roubava o coração a ponto delas ficarem maravilhadas. E este sinal se repete tantas vezes na Sagrada Escritura. São muitas as ocasiões que aqueles que escutam a voz de Jesus ficam encantados. Nós podemos citar os tantos que vinham de longe só para ouvi-lo, e também outros muitos que ficavam escondidos ali, observando de longe. O efeito da palavra do Senhor era certamente algo magnífico, algo que lhes tocava a alma, algo que lhes fitava os olhos, e eles ficavam meio que maravilhados. Cabe lembrar os discípulos de Emaús, que sentiam o coração arder, ou o forte testemunho do apóstolo, quando diz para os outros, aqueles que ficaram ali se perguntando, com aquelas palavras duras do Senhor sobre o seu corpo: aonde vamos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Escutar e ficar maravilhado, embora seja um sinal de interesse, ainda não é conversão. Nos diz o Senhor em outro evangelho: quem escuta a minha palavra e a põe em prática, este sim herdará o reino dos céus. Então é preciso escutar a palavra de Cristo e transformá-la em vida, colocá-la em prática. Um ponto que nos chama a atenção no Evangelho de hoje e que eu gostaria que meditássemos neste ponto é que hoje os soldados dão um testemunho de fé. Ou seja, eles não cumpriram o que pediram, que era para prender o Senhor, e ainda enfrentaram os judeus, afirmando que viram em Jesus algo bom, algo que era diferente de tudo que já haviam experimentado. Ninguém fala como este homem. Eles não apenas fizeram a experiência de estar com o Senhor, mas ultrapassaram o limite deste anúncio por meio de um testemunho. Ninguém
jamais falou com este homem. Há algo nele de diferente. Por isso que nós não o prendemos. Ou seja, aquela atitude de escutar, aquela atitude de maravilhar-se diante do Senhor, se transformou em um testemunho da verdade. Um testemunho que eles deram sem medo e sem jeitinhos. Eles foram lá e disseram, não, há algo diferente neste homem. Há algo que nos tocou. Há algo que nos fez mudar de atitude, por isso que nós não o prendemos. Então, meus caros, hoje na nossa meditação, vamos nos perguntar: o que do Senhor toca o nosso coração? Como é que a gente interage com a palavra de Deus? Como é que a gente interage com esta revelação que o Senhor nos faz a cada liturgia, que o Senhor nos faz todas as vezes que nós nos colocamos em oração? Como que é a nossa oração? Como que é este nosso contato com Jesus? Vamos meditar nisso e vamos também fazer um breve exame de consciência para ver se nós estamos deixando espaço para que o Senhor haja e habite em nosso coração, para que o Senhor se manifeste, não só nas grandes coisas, como também nas pequenas coisas. Se nós deixamos no nosso dia a dia este espaço para que o Senhor venha preenchendo ele e santificando este dia. Porque a gente deve rezar a todo instante e fazer o possível para que cada ação, cada gesto, seja no trabalho, seja no lar, seja naquelas coisas que a gente faz no cotidiano, seja até mesmo indo no cinema, para que tudo que nós fizermos seja do agrado de Deus. Então vamos pedir hoje ao Senhor também esta graça para que Ele se localize onde nós estivermos, até o momento em que o nosso coração seja direcionado para o coração dele, para que a gente possa sentir como ele, para que a gente possa amar como ele e para que a gente possa um dia não mais existir, mas para que ele habite em nós. Este deve ser um processo quaresmal, um processo de encontro com o Senhor que nos leva a uma ressurreição na Páscoa, para que depois da Páscoa, depois daquela grande alegria, nós possamos, com Cristo, em seu mistério, participar da sua felicidade. Então, eu fico por aqui. Amanhã nós veremos novamente, já no nosso 32º dia de Retiro Quaresmal. Amanhã é domingo, dia do Senhor, e nós meditaremos a liturgia do 5º domingo da Quaresma. E na próxima semana nós teremos a nossa última semana de Retiro Quaresmal, porque ele se encerra nas vésperas do Domingo de Ramos. Até lá!